1º de maio da esquerda flopou completamente e Lula está isolado. Bom, é exatamente com essa frase super contundente que a gente abre a nossa análise política de hoje sobre o 1º de maio e a disputa de poder em Brasília. Sem enrolação, vamos dissecar um dos comentários políticos mais polêmicos dos últimos dias. 1º de maio da esquerda flopou completamente e Lula está isolado. Essa afirmação fortíssima mostra, logo de cara, a agressividade da tese que a gente vai analisar hoje, né? A nossa missão aqui é pegar esse argumento incisivo da fonte e dar aquela desconstruída, entender passo a passo como o autor chega a essa conclusão. E, claro, sempre de forma neutra, sem tomar partido. Então fica a pergunta, mas será que o xadrez político de Brasília realmente chegou a esse ponto? É essa a dúvida instigante que vai guiar a gente agora. E antes de mergulhar nos detalhes, se quem está assistindo curte entender essas entrelinhas da política de um jeito estruturado, inscreva-se no nosso canal. O objetivo aqui é garantir que todo mundo entenda as diferentes visões do cenário atual, destrinchando as alegações da fonte de forma imparcial. Então, vamos direto para o primeiro ponto desse argumento, o fracasso do 1º de maio e o contraste entre as manifestações. Toda a base desse raciocínio começa com uma comparação bem direta. Olha só, de um lado, a gente tem a manifestação da esquerda na Praça Roosevelt. O comentarista bate na tecla de que, poxa, mesmo sendo o feriado oficial mais histórico e emblemático para a esquerda, e mesmo com a presença de figurões da política como ministros de Estado, o evento estava super esvaziado. A fonte usa justamente isso para cravar uma derrota histórica. Do outro lado da moeda, a análise aponta o evento da direita lá na Avenida Paulista. A própria fonte reconhece que foi um encontro improvisado, organizado por grupos menores e que também teve uma adesão baixíssima. Eles chegam a citar um número anedótico de umas 47 pessoas. Mas a grande sacada do argumento é a seguinte: a direita nunca teve o 1º de maio como uma data histórica. Então, na visão da fonte, o vazio de um lado é sintoma de um colapso total, enquanto o do outro é só falta de organização num dia que, para eles, é comum. E essa leitura bem particular do feriado puxa a gente para a segunda parte da análise, o fim do sindicalismo e o uso de ideias ultrapassadas. Aqui, a fonte defende com unhas e dentes que a lógica sindical tradicional meio que enferrujou, sabe? E que o governo estaria apostando em conceitos defasados. Pensa, por exemplo, na proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1. A análise argumenta que, prometer que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar a mesma coisa soa maravilhoso na teoria, né? Mas a realidade econômica acaba cobrando a conta na prática. A tese é que o trabalhador de hoje já percebeu que esse tipo de medida pode acabar gerando perda de empregos. Ou seja, propostas assim, no fim das contas, acabam afastando a classe trabalhadora ao invés de atrair. É uma crítica ideológica bem pesada, apontando que a engrenagem do governo simplesmente parou no tempo. Saindo desse distanciamento ideológico, a gente entra num problema muito mais prático na nossa terceira sessão: a crise legislativa e o choque direto entre o presidente e o Congresso. Acompanhando a linha do tempo que a fonte traça sobre a governabilidade, no ponto 1, a análise volta lá nos primeiros mandatos dos anos 2000. O argumento é que a articulação política acontecia através de uma influência financeira direta e muito forte, citando explicitamente o escândalo do Mensalão. Avançando um pouco para o ponto 2, na administração anterior, o comentarista diz que se consolidou o tal do orçamento secreto. Isso acabou descentralizando o poder e o dinheiro, jogando tudo para o Congresso. O que, segundo a fonte, foi até positivo por limitar os poderes do executivo. E aí a gente chega no ponto 3, o mandato atual. A alegação aqui é que hoje o governo perdeu completamente essa alavancagem financeira. Sem poder distribuir os recursos como antes e sem saber de quem são as emendas, o executivo estaria literalmente de mãos atadas, só colecionando derrotas no legislativo. Isso tudo nos leva a uma questão central. Seria esse o fim da habilidade política? A fonte é bem categórica ao desconstruir aquela imagem histórica do presidente como um mestre da articulação. O argumento levantado é que essa suposta genialidade política dependia 100% do fluxo de dinheiro para os parlamentares. Com essa torneira fechada, a análise conclui de forma super dura que sobrou apenas um negociador ineficiente, que não consegue costurar alianças se depender só na base da conversa. E, entendendo essa suposta fraqueza na articulação, a gente chega na quarta sessão, que já projeta o futuro, a nova frente ampla e a rápida dança das cadeiras lá em Brasília. Essa mudança de cenário tenta mapear os próximos passos do poder. A fonte observa que partidos super pragmáticos e essenciais, como a União Brasil e o PP, já estão num movimento claro de distanciamento saindo de fininho da base do governo. Mas espera aí, para onde eles estão indo? O comentarista aponta que está rolando um alinhamento em torno de figuras da oposição, dando um destaque bem grande para o nome do Flávio Bolsonaro.
E um detalhe bem curioso que eles apontam nessa estratégia é a comunicação. A oposição estaria acertando a mão ao adotar discursos mais familiares, tipo focar na imagem de pai de menina, sabe? Isso supostamente ajuda a quebrar resistências e neutralizar críticas do passado. O resultado de tudo isso seria uma reestruturação daquela famosa frente ampla, só que agora ancorada na direita e passando bem longe do governo atual. Para resumir o que se passa na cabeça desses políticos de centro, a fonte usa uma frase super marcante: ninguém quer apostar em cavalo perdedor. É uma constatação bem crua, nua e pragmática de como o jogo funciona. O comentarista defende que, juntando as pautas vazias nas ruas e a falta de controle do dinheiro no Congresso, a classe política já está com a cabeça nas próximas eleições e precificando a atual gestão como um projeto que simplesmente não dá mais retorno. O que nos traz, finalmente, a essa pergunta provocativa? Uma frente ampla com quem? A gente passou por todos os dados e percepções dessa fonte, né? Desde o esvaziamento das ruas até essa alegada paralisia na negociação e a dança das alianças. O cenário pintado por essa análise é de uma mudança gigante na balança do poder. Mas o que tudo isso significa de verdade para o futuro das nossas alianças democráticas e para a governabilidade do nosso país? Bom, essa é uma reflexão importantíssima que a gente deixa no ar para que a nossa audiência analise por conta própria, agora com todas as cartas dessa perspectiva na mesa. Muito obrigado por acompanhar mais esse detalhamento de hoje e a gente se vê na próxima.